Hare Krishna, bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Então hoje a gente está dando continuidade aqui à leitura dessa versão aqui do Ramayana, romanceada pelo Krishna Dharma. Quem tem interesse na obra, ela está disponível no sankirtana.com. O link para quem quiser adquirir está na descrição do vídeo aqui, beleza, pessoal? Então a gente viu no último vídeo o capítulo 12. O capítulo 12 aqui no livro, que é o capítulo 12 da segunda parte aqui do livro, é intitulado A Busca Tem Início. Então a gente viu como que o exército dos macacos de Sugriva, que era o rei dos macacos, eles se espalharam pelos quatro cantos do mundo ali, da região do mundo conhecida ali para eles, em busca de Sita, e Rama ficou aguardando a volta deles, né? Aí, na esperança de que eles encontrassem o paradeiro de Sita. E a gente viu que 3 grupos voltaram, só ficou um grupo, que foi o grupo de Hanuman, e a gente viu que o Hanuman, então, o grupo de Hanuman conseguiu encontrar o paradeiro, né, do reino de Lanka, que é para onde Sita Devi foi levada. E agora, então, a gente viu que na última parte do último capítulo, Hanuman ele foi escolhido entre todos os macacos ali para poder ir atrás de Sita, porque ia ter que atravessar o oceano, eles iam ter que atravessar o oceano através de um pulo, num salto. E eles decidiram entre eles que o único capaz de fazer isso seria Hanuman, porque ele relembrou que ele tinha muitos poderes místicos que ele tinha ganhado como bênçãos dos semideuses na sua infância, coisa que ele tinha esquecido, mas agora ele tinha relembrado. A gente viu tudo isso, toda essa história no capítulo anterior. E agora, então, a gente vai ler o capítulo 13 da segunda parte, que no nosso vídeo aqui vai ser o vídeo, então, 23. Esse capítulo que a gente vai ler hoje é intitulado Hanuman salta para Lanka. Então é o salto de Hanuman até Sri Lanka. Então vamos lá. Hanuman voou pelo céu da manhã. Árvores, arbustos e flores voavam atrás dele com o vento levantado por seu movimento, assim como parentes seguem um ente querido numa longa viagem. Hanuman pensava em Rama. Sampati estava certo. Simplesmente por se lembrar do nome de Rama no final da vida, qualquer um poderia cruzar todo o oceano de sofrimento material. Esses 1.300 quilômetros não eram nada. Hanuman sentiu-se confiante no sucesso enquanto voava em direção a Lanka. Logo ele alcançaria Sita e a tranquilizaria. Se algum Rakshasa tentasse impedi-lo, esse seria seu último ato na terra. Ele logo lhe entregaria sua sentença de morte. Então, uma vez de volta à presença de Rama, aguardaria por mais comandos. Quando as flores que seguiram Hanuman caíram no oceano azul escuro, fizeram o mar parecer o firmamento salpicado de estrelas. As árvores caíram com grandes estrondos, como meteoros caídos do céu. Os braços estendidos de Hanuman pareciam 2 serpentes de 5 capelos seguidas do topo de uma montanha. O grande macaco parecia estar bebendo o vasto oceano e engolindo o céu. Seus olhos brilhavam como 2 fogos sacrificiais, e sua cauda enrolada voava atrás dele como uma bandeira. Seu rosto marrom avermelhado brilhava como o sol, e o vento passando por suas axilas trovejava como uma nuvem. Ele parecia um cometa se movendo pelos céus com sua cauda de fogo. O reflexo de Hanuman no mar azul parecia um navio balançando com velocidade sobre as grandes ondas levantadas pelo vento do seu voo. À medida que o mar se agitava, revelou baleias, tubarões e serpentes, todos desorientados. Hanuman corria pelo céu como uma montanha alada, atraindo atrás de si nuvens brancas e vermelhas. Quando entrou e saiu das nuvens, assemelhou-se à lua, oculta e depois visível. Gandharvas com suas esposas derramaram chuvas de flores sobre ele. Mesmo o sol, honrando seu serviço a Rama, não o queimou. O deus do vento correu com ele, abanando-o com uma brisa suave. Deuses e rishis o exaltaram, juntamente com nagas, yakshas e outros seres celestes. O deus do oceano observou Hanuman voando acima dele,
e considerou como prestar-lhe algum serviço e dessa maneira agradar o próprio Rama. Em suas profundezas havia uma grande montanha chamada Menaka. O deus do oceano se aproximou de Menaka e pediu-lhe que se erguesse acima das águas, oferecendo seus picos a Hanuman como local de descanso. A montanha aceitou o pedido e começou a crescer. A montanha emergiu do mar com um bramido colossal, e ondas espumantes caíram estrondosamente por todos os lados. A montanha de pico dourado ergueu-se rapidamente e brilhou com uma imensa beleza, com nagas e quinaras se divertindo em suas encostas. Hanuman, ao ver a montanha à sua frente preenchendo todo o céu, pensou que se tratasse de um obstáculo. Ele se preparou para golpeá-la com seu peito, mas a divindade da montanha assumiu uma forma humana em seu pico. Ó Hanuman, solicitado pelo Deus dos mares que deseja servir Rama, estou aqui para lhe oferecer abrigo. O Deus do mar foi anteriormente servido por um ancestral de Rama, Sagara, que encheu o oceano depois desse ter sido esvaziado pelo furioso Agastya Rishi. Eu também me sinto em dívida com seu pai, Vayu, que uma vez me salvou de Indra. Menaka disse a Hanuman que numa era muito passada muitas montanhas voavam pelo céu. Com medo das montanhas, os Urshis pediram a Indra que cortasse suas asas com seu raio, mas Vayu salvou Menaka de Indra. A montanha, portanto, desejava pagar sua dívida para com Vayu, servindo Hanuman. Pediu ao macaco que pousasse em seus picos e descansasse um pouco. Hanuman, todavia, não estava inclinado a parar. Ele respondeu a Menaka: Fico-lhe agradecido por sua oferta, mas ainda não chegou o momento de descansar. Meu dever ainda não terminou. Por favor, me perdoe. Você já me prestou serviço com suas amáveis palavras. Agora, por favor, permita-me continuar. Hanuman respeitosamente tocou o pico da montanha e então ergueu-se ainda mais alto no céu. A montanha e o deus do mar olharam para ele e ofereceram orações e bênçãos por seu sucesso. Indra e os outros deuses também observavam Hanuman, surpresos ao ver seu poder. Desejando testá-lo e ver mais de sua destreza, aproximaram-se de Surasa, a mãe dos Nagas. Eles pediram à deusa cobra que assumisse a forma de uma Rakshasi e ficasse diante de Hanuman. Indra disse: Queremos ver seu poder, bem como expandir ainda mais a fama desse grande servo de Rama. Vejamos como ele a supera. Ó Naga anciã, pois ele será muito testado quando chegar a Lanka. Surasa foi para o mar e muito de repente ergueu-se diante de Hanuman na forma de uma Rakshasi horrenda e gigantesca. Ela gritou para Hanuman: Os deuses ordenaram que você seja meu alimento. Ó joia entre os macacos, entre rapidamente em minha boca. Brahma me concedeu a bênção de que ninguém que se colocasse diante de mim poderia evitar de ser devorado. Surasa abriu a sua boca cavernosa, que tinha fileiras de dentes ferozes. Hanuman sorriu e disse à deusa Naga: Tenho a missão de servir Rama, o senhor da criação. Você não deve me impedir. Se devo ser comido por você, peço a gentileza de que espere aqui. Assim que eu tiver cumprido o meu dever, sem dúvida voltarei e você poderá me devorar como bem entender. A Naga respondeu que ele não seria capaz de passar por ela, pois a bênção de Brahma certamente se cumpriria. Ela expandiu sua boca ainda mais quando Hanuman se aproximou. Sua mandíbula se estendeu por 13 quilômetros, mas Hanuman cresceu rapidamente, assumindo o tamanho de 16 quilômetros. Ela, em resposta, expandiu sua boca para o tamanho de 30 quilômetros, e Hanuman novamente excedeu esse tamanho com seu corpo. Conforme a Naga crescia mais, Hanuman repentinamente se contraiu até o tamanho de um polegar. Adentrando sua boca, ele passou pela garganta dela e rapidamente saiu. Ao retornar ao seu tamanho normal, ele disse: Honrei a bênção de Brahma. Agora deixe-me passar e cumprir minha missão. Desejo-lhe todo bem. A deusa Naga retomou sua forma original e elogiou Hanuman, o abençoando a ter sucesso em sua busca. Hanuman seguiu em frente tão veloz quanto Garuda. Ele viu muitos veículos celestiais puxados por leões, tigres, elefantes, pássaros e serpentes enquanto percorria as vias aéreas celestiais.
Gandharvas, Yakshas, Vidyadharas e outros seres celestes aglomeravam-se nos céus. Grandes heróis que haviam perdido suas vidas em batalha agora eram habitantes das esferas superiores e seus corpos etéreos brilhavam como fogo. Enquanto Hanuman disparava pelo céu, foi visto de baixo por uma mulher rakshasa chamada Simrika. Ela contemplou avidamente o enorme corpo do macaco. Desejando devorá-lo, ela usou seu poder místico para repentinamente agarrar sua sombra projetada sobre a água. Hanuman sentiu seu progresso ser interrompido. Ele olhou ao redor e viu abaixo dele a monstruosa Simrika, erguendo-se do mar, com sua boca terrível aberta para engoli-lo. Ela trovejou como uma massa de nuvens. Hanuman, sem nenhum temor, entrou em sua boca. Vendo-o desaparecer, os siddhas e deuses gritaram: "Oh não! Oh não!" Mas Hanuman, cujo corpo era duro como um diamante, começou a rasgar os órgãos vitais da demônia. Ele partiu seu coração em dois e vazou pela lateral de seu corpo. Rakshasi gritou e caiu morta no mar. Vendo Hanuman ileso e voando adiante, os deuses o elogiaram. Seu sucesso é certo. Aquele que possui firmeza, visão, entendimento e destreza nunca fracassa em seus esforços. Hanuman continuou, adorado pelos seres divinos. Logo ele viu ao longe uma grande ilha, que parecia uma massa de nuvens no horizonte. Ao se aproximar, viu a costa de Lanka, contornada por florestas e altas montanhas. Hanuman voltou ao seu tamanho normal para evitar ser visto. Voando sobre a ilha, chegou à cidade de Lanka, que ficava no topo da montanha Trikuta. Enquanto descia a encosta da montanha, considerou a melhor forma de entrar na cidade. Hanuman sondou a região. Estava coberta de lindos bosques cheios de árvores floridas e frutíferas de todos os tipos. Haviam prados, lagos de lótus e bosques prazerosos. O aroma de flores flutuava na brisa fresca e os sons de vários pássaros enchiam o ar. Hanuman fez seu caminho até a orla da cidade, que era cercada por um fosso largo e profundo. Um muro dourado circundava a cidade. Grandes flâmulas, com pequenos sinos dourados amarrados a elas, sopravam com o vento no alto daquele muro. Ferozes rakshasas eram visíveis nas guaritas sobre as muralhas. Em suas mãos seguravam arcos espantosos e outras armas mortais. Atrás dos muros, Hanuman podia ver mansões e palácios magníficos, alguns dourados e outros brancos como a lua. Ele subiu numa árvore alta e olhou para a cidade. Centenas de edifícios altos impressionantes se alinhavam ao longo das ruas de ladrilho branco. Na frente deles, haviam muitos arcos maravilhosos adornados com trepadeiras floridas e da cor do ouro. Os burbúrios da cidade mostravam sua intensa movimentação, e parecia em verdade a capital dos deuses. Hanuman sentia como se estivesse navegando pelo ar. Lanka, construída pelo arquiteto celestial Vishvakarma, era inconcebivelmente esplêndida e impressionou a mente de Hanuman. Ao chegar ao portão norte, Hanuman ficou pensativo. Ele olhou para Lanka, que era guardada por inúmeros rakshasas imponentes e terríveis, como se visse uma caverna cheia de serpentes venenosas. Olhando para a imensa muralha, Hanuman se perguntou como os macacos conseguiriam vencer essa cidade. Para começar, apenas ele, Sugriva, Angada e Nila, o macaco general, seriam capazes de cruzar o oceano até ali. Assim, seriam apenas 4 contra uma horda incontável de rakshasas, encabeçados pelo invencível Ravana em pessoa. O que eles fariam? Hanuman decidiu primeiro encontrar Sita e garantir que ela estava segura. Afinal, essas foram as instruções que recebera. Depois disso, poderia considerar outras ações. Pensou com muito cuidado sobre como proceder para procurar a princesa e ao mesmo tempo não ser descoberto. Tendo dado um grande salto sobre o oceano, ele não queria falhar agora. Seria melhor entrar em Lanka sob o manto da escuridão de forma imperceptível. Hanuman decidiu esperar até o pôr do sol e entrar na cidade como um pequeno macaco. Indo de casa em casa, localizaria Sita e então decidiria como abordá-la. Naquela noite, a lua cheia surgiu num céu claro, parecendo um cisne nadando num lago. Hanuman se levantou, pronto para entrar na cidade. Ao se aproximar da parede, entretanto, a divindade presidente de Lanka foi até sua presença.
Ela era feroz e horrenda e gritou de forma distorcida. Com uma voz desarmônica, perguntou a Hanuman: quem é você tentando entrar secretamente nessa cidade? Você nunca terá permissão para passar por mim, ó macaco. Hanuman se importava pouco com a deusa Rakshasa. Ele não revelou seu nome, senão que pediu que ela se identificasse primeiro. Ela respondeu em tom áspero que era serva de Ravana. Ela protegia Lanka e agora mataria Hanuman por sua insolência de tentar invadir a cidade. Hanuman permaneceu firme como uma montanha. Ele respondeu que entraria na cidade independentemente de quem tentasse impedi-lo. Rakshasi de imediato o golpeou com a mão. Inabalado por aquele golpe, Hanuman, furioso, cerrou o punho e a socou de volta, mas sem toda a sua força, visto que se tratava de uma mulher. Ainda assim, tão logo recebeu o golpe de Hanuman, a deusa demônia caiu prostrada ao chão. Depois de alguns momentos, ela se recuperou e implorou a Hanuman que a poupasse. Ela revelou a Hanuman que Brahma havia lhe dito que o fim dos Rakshasas viria logo depois que ela fosse vencida por um macaco. Essa hora claramente havia chegado. As palavras de Brahma jamais se revelariam falsas. O tempo para a destruição de Ravana e dos Rakshasas estava próximo. Rakshasi disse a Hanuman que entrasse na cidade e desapareceu em seguida. Hanuman assumiu uma forma de tamanho similar ao de um gato. Saltando, escalou a parede externa da muralha e adentrou a cidade. Ele passou pela avenida principal, que era iluminada por joias celestes afixadas em arcadas de ouro. A avenida estava coberta de flores coloridas. Vindo do interior das casas, ele ouvia sons de risos e música, bem como o tilintar de ornamentos e joias. Essas casas tinham entradas de cristal e varandas de coral e lápis-lazuli, e eram adornadas com imagens douradas de raios e planetas. Suas janelas de treliça de ouro eram incrustadas com diamantes, rubis e esmeraldas. Hanuman foi rapidamente de casa em casa em busca dos sinais de Sita. Ele viu muitos demônios envolvidos em atividades amorosas em suas casas com donzelas semelhantes a apsarás. Em alguns lugares haviam grupos de Rakshasas enaltecendo Ravana. Em outros, alguns Rakshasas, conhecidos como Yatudhanas, estudavam as escrituras e cantavam hinos sagrados. Em praças públicas, Hanuman viu lutas esportivas entre Rakshasas musculosos, rugindo de raiva uns para os outros. Hanuman também viu milhares de guerreiros Rakshasas segurando arcos, espadas e outras armas aterradoras. Enquanto se movia despercebido pelas ruas da cidade, Hanuman, ele mesmo um especialista militar, pôde reconhecer os muitos espiões de Ravana, apesar de bem disfarçados. Gradualmente ele se aproximou do palácio de Ravana. Na frente dele havia uma guarnição de soldados, 100.000 em número. O próprio palácio ficava no topo da montanha Trikuta. Parecendo uma grande nuvem branca, ele era circundado por vários fossos adornados com lótus e lírios. Fossos. Hanuman nadou pelos fossos e, em sua forma diminuta, entrou facilmente pelos portões de treliça nas paredes de tijolos de ouro. Milhares de Rakshasas excepcionalmente poderosos estavam em guarda, mas não lhe deram atenção. Enquanto Hanuman avançava pelo primeiro pátio, ele viu vários veículos maravilhosos, como carruagens douradas, palanquins e grandes veículos aéreos. Haviam milhares de cavalos, alguns pretos como a noite, alguns vermelhos e outros brancos como a neve. Enormes elefantes enfeitados com joias pareciam nuvens com relâmpagos. Dentro do pátio, haviam mansões ocupadas por demônios arrogantes e embriagados. Hanuman podia ouvi-los rindo e gritando uns com os outros em tons diversos. Ele silenciosamente entrou em cada uma das mansões, procurando por Sita em todos os lugares. Dentro de cada casa, viu muitas mulheres, algumas abraçando seus parceiros, algumas se adornando com vestidos maravilhosos, algumas dormindo e outras enraivecidas de amor, sibilando como serpentes.
Todas as mulheres eram muito atraentes, com semblantes de lua cheia e olhos escuros cobertos por cílios ondulados. Embora Hanuman visse inúmeras mulheres, ele não viu Sita em nenhum lugar. Hanuman vagou por dezenas de mansões de 7 andares, até finalmente entrar na seção interna do palácio, onde Ravana mantinha suas mulheres. Tudo, em todos os lugares, era adornado com pérolas e joias de grande valor. O perfume de aloe vera e incenso de sândalo flutuava pelo ar, e era possível ouvir o som de música celestial sendo tocada com exímio. Hanuman deslizava pelo piso de mármore altamente polido, coberto de tecidos celestes. As paredes eram feitas de ouro e decoradas com entalhes de prata cravejados de pedras preciosas. Milhares de lindas donzelas andavam de um lado para o outro, com seus ornamentos de ouro tilintantes, soando junto das ondas suaves do mar. Somando-se a esse som aprazível, estava a vibração profunda de meghas e tambores. Hanuman considerou o palácio de Ravana o ornamento de Lanka. Em algumas salas encontrou galerias de pinturas e esculturas celestiais de toda sorte. Às vezes, o palácio se abria para grandes recintos gramados com lagos cheios de cisnes e rodeados por árvores floridas. Pavões e outros pássaros coloridos vagavam por perto. Hanuman viu fogos sacrificiais honrados por rakshasas ascetas, os quais cantavam mantras védicos. Aqui e ali haviam montes de pedras preciosas e outros tesouros reunidos. Almofadas, assentos e camas eram todos maravilhosamente projetados e feitos de ouro, coral e madeiras celestiais. Com sua mente maravilhada, Hanuman seguia em frente sem parar, com a determinação de descobrir Sita. Ele encontrou a carruagem Pushpaka no centro do palácio de Ravana. Parecia uma grande mansão e brilhava como o sol do meio-dia. A carruagem era embelezada com todo tipo de joia celestial e adornada com entalhes de ouro e prata. Pássaros feitos de olho de gato, bem como outros feitos de coral e prata, decoravam a carruagem junto com lindas serpentes feitas de ouro e joias. Cavalos e elefantes compostos de ouro maciço ficavam nas laterais do Pushpaka. Haviam também grandes casas de prazer em ouro e cristal, contendo muitos assentos magníficos. Escadas douradas conduziam a plataformas radiantes de safiras e esmeraldas. Guirlandas e coroas de flores celestiais pendiam por toda parte. Visto no espaçoso piso central da carruagem, havia um lago de lótus, no qual vários elefantes esculpidos seguravam lótus dourados em seus troncos e ofereciam adoração a uma forma incrivelmente bela da deusa Lakshmi. Hanuman ficou surpreso ao ver a carruagem, que pairava suspensa no ar e parecia uma montanha. Mas o macaco seguiu em frente sem se demorar, procurando nos aposentos de Ravana, que se cobriam uma área de 6 quilômetros de largura e 8 de comprimento. Em todos os lugares haviam rakshasas vigorosos que seguravam armas terríveis e olhavam em alerta para todas as direções. Por meio de seus poderes de ilusão, Hanuman se manteve invisível para todos os guardas. Ele então entrou nos aposentos pessoais de Ravana. Seu chão era coberto com placas de cristal incrustadas com figuras de marfim, pérolas, diamante, coral, prata e ouro. Grandes pilares de pedras preciosas se erguiam até o teto, que estava cravejado de inúmeras joias e parecia o céu estrelado à noite. Nas paredes havia esculturas de águias com enormes asas abertas. Murais pendurados nas paredes retratavam os planetas celestiais e os pisos eram cobertos por grandes tapetes de seda bordados com desenhos de montanhas, florestas e rios. O aroma de alimentos celestiais alcançou as narinas de Hanuman, chamando-o como um ente querido acenando para um parente. Ele sentiu todos os 5 sentidos sendo simultaneamente atraídos pelas delícias do palácio de Ravana. O macaco considerou que havia entrado na morada mais elevada do paraíso. Ele o comparou apenas ao palácio de Indra ou à residência do próprio Brahma. Fixando sua mente em seu propósito, como um yogi consumado, meditando no Supremo, Hanuman continuou a procurar por Sita. Ao entrar em cada câmara separada,
Hanuman viu muitas donzelas tão formosas quanto ninfas. Elas estavam seminuas e deitadas adormecidas, dominadas pela embriaguez e pelo sexo. Adornadas com cintos e tornozeleiras de joias, eram perfumadas como flores de lótus. Seus grandes lábios, vermelhos como cobre, ligeiramente separados, revelavam dentes alinhados como pérolas num colar. Guirlandas esmagadas jaziam aqui e ali, junto de vestes de seda descartadas. As senhoras de membros delicados jaziam com suas roupas e colares jogados, e outros enfeites caídos no chão ao lado de suas camas. Com seus grandes olhos fechados pareciam lótus de suas pétalas, com suas pétalas fechadas à noite. Para Hanuman, elas pareciam vários meteoros brilhantes caídos do céu e reunidos nas câmeras de Ravana. Embora as esposas de Ravana, que eram filhas de Gandharvas, Urshis e demônios poderosos, fossem lindas, além de qualquer comparação, Hanuman não as considerava nada em comparação a Sita. Sua mente não se desviou nem por um momento de sua missão em virtude de tê-las visto. Tendo passado pelas donzelas adormecidas, chegou a um estrado proeminente, feito de cristal e adornado com pedras preciosas. Parecia uma estrutura celestial com um grande assento de ouro e marfim colocado sobre ela. Sobre o assento brilhante, pendia um dossel branco enfeitado com guirlandas de lótus e flores vermelhas ashoka. Deitado ali, estava o próprio Ravana. Hanuman viu que ele era belíssimo, com uma pele similar a uma nuvem escura. Ele estava adornado com brincos cintilantes e vestia mantos de ouro e carmesim. Seus membros estavam ungidos com pasta de sândalo vermelha, e ele parecia uma nuvem avermelhada pelo pôr do sol e iluminada por relâmpagos. Decorado com guirlandas e joias, assemelhava-se ao monte Mandara, coberto de árvores e flores. Hanuman olhou com desgosto para o demônio que roncava como um elefante. Ele se encolheu e olhou para o demônio à distância. Ravana exibia apenas uma de suas 10 cabeças e 2 de seus braços. Para Hanuman, aqueles braços pareciam ser 2 grandes serpentes de 5 capelos adormecidas numa caverna no monte Mandara. Eles eram musculosos e grossos como troncos de árvores, marcados pelas muitas batalhas que Ravana havia travado contra os deuses. Ravana usava na cabeça um diadema brilhante e ao redor do pescoço um colar de pérolas e correntes de ouro. Quando o demônio expirava, o cheiro de bebida alcoólica misturada com manga e noz moscada enchia a sala. A seus pés encontravam-se muitas mulheres jovens. Todas haviam adormecido em várias posições, uma delas abraçando sua vina, outra sentada com um pequeno tambor debaixo do braço, e outra segurando um par de pandeiros. Ao lado de Ravana, sobre o leito, estava uma dama de beleza estonteante, de pele dourada. Seus braços e suas pernas decoradas com as melhores joias desafiavam a perfeição. Ao vê-la deitada ali, dotada de esplendor celestial e a exuberância da juventude, Hanuman pensou por um momento que ela poderia ser Sita. Cheio de alegria, ele saltou, agitando os braços e beijando o próprio rabo. Exibindo sua natureza de macaco, brincava, escalando os pilares e caindo ao chão, andando para frente e para trás e girando várias vezes. De repente, ele fez uma pausa e pensou: certamente não pode ser Sita. Separada de Rama, a princesa jamais haveria de dormir, comer ou mesmo se enfeitar. Ela também não se casaria com outro homem, nem mesmo em sua imaginação, mesmo que ele fosse o próprio senhor dos planetas celestiais. Ninguém poderia se igualar a Rama, seu amado esposo. Hanuman examinou atentamente a donzela adormecida ao lado de Ravana. Seu rosto não mostrava sinais de luta ou tristeza. Não havia dúvida. Ela não poderia ser Sita. Ele avançou rapidamente, mais ansioso do que nunca para encontrar a princesa. Ele continuou procurando pelo vasto quarto de Ravana. Havia milhares de mulheres deitadas por toda parte. Todas elas eram lindas e adornadas com ornamentos dourados e brilhantes. Hanuman viu mesas espalhadas com toda sorte de comidas e bebidas dispostas em travessas e jarras de ouro e cristal. O chão estava coberto de flores celestes e parecia muito charmoso, derramando um brilho fulgurante naquele grande salão. Contudo, apesar de examinar escrupulosamente cada parte da sala, não viu Sita em nenhum lugar. Olhando para as muitas mulheres seminuas, Hanuman sentiu uma grave apreensão. Isso não era pecaminoso? Olhar para a mulher alheia, em especial em tais condições,
é algo sempre condenado pelos Shastras. Até mesmo olhar para o pecador Ravana, que roubou as esposas de outras pessoas, já era um ato pecaminoso. Hanuman se sentiu perturbado, mas considerou sua missão. Onde mais ele poderia encontrar Sita? Ele tinha que procurá-la entre as mulheres de Ravana. E não havia nem mesmo um leve traço de luxúria no olhar que ele lhes voltava. Sua mente estava fixa, firmemente determinada no serviço a Rama. Não era possível que o pecado pudesse vencê-lo em tais circunstâncias. Sentindo-se tranquilo, mas ao mesmo tempo desanimado por não ter encontrado Sita, Hanuman saiu do quarto. Onde ele deveria procurar agora? Como poderia retornar sem ter encontrado Sita? O que ele diria a Sugriva e Rama quando lhe perguntassem: o que você fez ao chegar a Lanka? Talvez aquela dama triste houvesse morrido de tristeza, ou talvez os Rakshasas a tivessem devorado. Hanuman não suportava tais pensamentos. Ele tinha que continuar procurando. Se ele não conseguisse encontrar Sita, jejuaria até a morte. Pensando assim, percorreu os caminhos fora do palácio. Enquanto caminhava, viu à sua frente os jardins do palácio, os quais ele ainda não havia revistado. Hanuman orou aos deuses, pedindo que finalmente tivesse sucesso em encontrar Sita. Ele fez uma pausa ao chegar aos jardins e pensou em Rama. Empolgado com a esperança de encontrar a princesa, saltou para o topo do muro circundante. De seu ponto de vista, Hanuman avaliou o adorável bosque que estava iluminado pela lua. Uma doce fragrância alcançou suas narinas quando ele olhou para o grande recinto. Ele viu árvores com flores de todo tipo, bem como trepadeiras prateadas e arbustos dourados. As flores cresciam por toda parte, contornando gramados impecáveis. Pavões e papagaios empoleiravam-se nas árvores juntamente com muitas outras variedades de pássaros coloridos. Hanuman corria rapidamente por cima do muro, examinando cuidadosamente o jardim. Ele pulava de árvore em árvore que derramavam suas flores, fazendo a terra parecer uma mulher ricamente adornada. Ao saltar, ele acordou bandos de pássaros que voavam para cima, sacudindo os galhos das árvores e cobrindo Hanuman com flores. Hanuman movia-se impetuosamente, ansioso por encontrar Sita. Ele viu lagos de diferentes formatos cheios de lótus e cisnes adormecidos. Haviam piscinas de banhos com degraus dourados para o seu interior e bancos de areia fina feitos inteiramente de pérolas esmagadas. Riachos corriam entre árvores prateadas cobertas por flores de ouro. Frutas, como Hanuman nunca vira, penduravam-se nos galhos das árvores. Para onde quer que ele olhasse, o macaco se maravilhava com a opulência. No centro do jardim, encontrou uma grande árvore Simchapa. Ele subiu até o topo e olhou ao redor em todas as direções, ansioso por avistar Sita. À distância, viu um templo situado num grande bosque de árvores ashoka. Aquelas árvores, com suas milhares de flores vermelhas e brilhantes, pareciam feitas inteiramente de flores. Apenas por olhar para aquelas árvores esplêndidas, um homem deixaria de lado toda sua tristeza e dor. O templo, elevado entre as árvores, estava erguido sobre 1000 pilares de mármore. Parecia o Monte Kailasa, a gloriosa morada de Shiva. Degraus de coral levavam até um grande terraço de ouro refinado. Hanuman avistou uma mulher deitada perto do templo. Ela estava cercada de rakshasas e caída sobre o chão. Hanuman saltou por entre as árvores para olhar mais de perto. A mulher estava vestida com roupas manchadas, mas era linda, como um diamante coberto de poeira. Seu corpo esguio estava sujo. Estirada no chão, suspirava repetidamente e parecia perturbada, com seu rosto coberto de lágrimas. Certamente era Sita. Hanuman sentiu seu coração pular de alegria, ao mesmo tempo em que era agonizante vê-la em tal condição miserável, tal como a lua eclipsada. Embora caída ao chão e chorando, espalhava ao seu redor um brilho dourado. Envolvida numa teia de dor, ela parecia uma chama entrelaçada pela fumaça. Seus olhos escuros, com seus longos cílios negros, moviam-se inquietos para todas as direções, como o olhar de um cervo perseguido por um caçador. Hanuman olhou para ela. Ele reconheceu a veste amarela que vira balançando na brisa quando Ravana passou sobre Orishamukha. Essa dama de veste celestial era, sem dúvidas,
a dama raptada por aquele demônio. O macaco olhou com tristeza para a princesa. Quão poderoso e inescrutável era o destino! Sita era filha de um rei e esposa de um herói invencível, mas agora sofria. Ela era gentil, amável e sempre virtuosa, indigna de qualquer dor. Como então foi colocada em circunstâncias tão terríveis? Era inconcebível. Hanuman pensou em Rama. Como poderia melhor cumprir o propósito do seu senhor? Era difícil se aproximar de Sita, porque ela estava cercada por centenas de rakshasas ferozes. Hanuman as examinou cuidadosamente. Todas as rakshasas eram horrendas, grosseiramente deformadas. Algumas tinham um olho na testa, outras tinham orelhas enormes que cobriam o corpo, e algumas tinham cabeças de javalis, tigres, búfalos, cabras, veados ou raposas. Algumas tinham a cabeça afundada no peito. Eram de todos os tamanhos, algumas muito altas e outros anãs corcundas. Algumas tinham pernas e pés de elefantes, camelos ou cavalos. Algumas tinham narizes muito longos e torcidos, ao passo que outras possuíam grandes orelhas pontudas ou dentes de leão. Outras tinham cabelos até os pés e mãos como garras. A visão das rakshasas causaria arrepios em qualquer observador. Elas seguravam variados tipos de armas e ficavam de pé ou sentadas em volta de Sita, atentas a todas as direções. No meio delas, a nobre princesa parecia a lua sitiada por planetas de má influência. Hanuman pensou com cuidado. Ele permaneceu escondido entre os galhos da árvore. O amanhecer se aproximava e o céu a leste começava a clarear. Precisamente nesse momento, Ravana estava sendo acordado do seu sono. Instrumentos musicais foram tocados e bardos cantaram suas glórias. O demônio se levantou com seus cabelos e roupas em desalinho, ainda embriagado pelas bebidas fortes que tomara na noite anterior. De imediato ele pensou em Sita. Arrumando rapidamente seus trajes e se adornando com todo tipo de ornamento, Ravana saiu de seus aposentos em direção aos jardins e dirigiu-se apressadamente ao bosque de Ashoka. Atrás dele vieram 100 belas donzelas, com seus grandes quadris e seios balançando enquanto se esforçavam para acompanhá-lo. Elas carregavam abanos com cabo de ouro, tochas de óleo, jarras de vinho e sombrinhas num pano de um branco puro. Seus ornamentos de ouro tilintavam e flores caíam de seus cabelos guirlandas enquanto corriam. Correndo logo atrás do demônio pareciam clarões seguindo uma nuvem. Embora possuísse grande poder, o perverso Ravana era escravo de seus desejos luxuriosos. Com a mente fixa em Sita, passou pelos arcos dourados na entrada do bosque Ashoka. Numa forma humana semelhante a um deus, foi direto para o local onde Sita estava deitada, desejando ver mais uma vez a princesa divina. Enquanto caminhava, compunha frases poéticas em sua mente para conquistar Sita. Hanuman, escondido em sua árvore, ouviu o tilintar de sinos de tornozelo se aproximando. Ele olhou ao redor e viu Ravana abrindo passagem ao longo do caminho, iluminado por todos os lados por tochas brilhantes. O demônio estava apressado com seus olhos oblíquos e acobreados olhando para frente. Correndo, aprumava sua vestimenta de seda branca embelezada com flores e pérolas. Perdido em pensamentos relativos a Sita, prendeu seu bracelete de ouro em seu colar de joias brilhantes enquanto corria, e pelejou para soltá-lo antes de estar diante da beldade. Hanuman permaneceu completamente imóvel quando Ravana passou pela árvore onde estava escondido. Assim que o grupo de mulheres passou por ele, entretanto, Hanuman saltou e silenciosamente a seguiu em direção a Sita. O macaco se escondeu atrás do tronco de uma grande árvore perto de Sita e olhou cautelosamente ao redor para ver a gloriosa consorte de Rama. Ela estava sentada ao chão e começou a tremer ao ver Ravana se aproximando. Seus joelhos estavam encostados contra seu peito e ela os segurava com força com os braços. Ravana, que parecia jovem e majestoso e que brilhava com uma aura brilhante, colocou-se diante da princesa. Ela parecia abatida e profundamente infeliz, como uma roseira arrancada e jogada ao chão. Ela parecia uma fé destruída,
uma esperança frustrada, um tesouro abandonado. Ela estava coberta de poeira, mas era encantadora como um lótus branco respingado de lama. Chorando incessantemente, ela se agitava na terra, com sua mente absorta em Rama. O rei Rakshasa tentou seduzi-la como um tolo caminhando sem cuidado em direção a um precipício. Ele orou para a desamparada Sita, que nem mesmo lhe devolveu o olhar. De mãos postas, ela orou a Vishnu para que em breve pudesse trazer Rama à sua presença. Ravana disse: Ó mais esplêndida joia entre as mulheres, não tenha medo de mim. Estou aqui apenas para servi-la. Por que você está aqui numa condição lamentável? Levante-se e aproveite a vida comigo. Eu lhe darei prazeres que somente os deuses conhecem. Sita virou o rosto com desprezo e começou um choro soluçado. Ravana havia tentado conquistá-la todos os dias desde que a raptara e suas tentativas a enjoavam. Ela ansiava pelo dia em que Rama viria destruir o demônio. Certamente esse momento chegaria em breve. Sentiu que não aguentaria muito mais tamanho suplício. A resistência de Sita apenas incitava o desejo de Ravana. Ele olhou fixamente para sua forma incomparavelmente bela. Embora ela estivesse jejuando e não se banhasse desde o sequestro, ainda era muito mais adorável do que qualquer uma de suas consortes. Na verdade, se não fosse pela maldição de Nalakuvara, o demônio juntou as mãos em sinal de súplica. O que você ganhará em lutando-se aqui? Sua juventude está passando rapidamente e logo irá embora. Desfrute comigo agora enquanto pode. Não há ninguém no universo que se compare a mim em virilidade e poder. Você é a melhor de todas as mulheres. Acredito que depois de criar você, o célebre Brahma deve ter se aposentado, vendo que seu trabalho já atingira a perfeição. Ravana lhe ofereceu a posição de sua rainha principal. Ele subjugaria o mundo inteiro e o ofereceria a Janaka, o pai dela. Ele já conquistara os deuses no céu e ninguém se atrevia a questionar sua soberania sobre o universo. O que Rama poderia fazer contra ele? Sita deveria parar de pensar em seu príncipe insignificante, que vestia meros trapos e vivia numa floresta solitária. Talvez, Ravana sugeriu, Rama já estivesse morto. Não havia chance de que ela o reencontrasse. E mesmo se ele conseguisse chegar até Lanka de alguma forma, seria imediatamente destruído por Ravana, estando ele à frente de um exército de Rakshasas descomunal e invencível. O demônio continuou com sua voz subindo e descendo melodiosamente enquanto suplicava a Sita. Torne-se minha esposa, ó amada, e goze a vida. Vista as melhores roupas e ornamentos de ouro. Abandone sua dor e caminhe livremente comigo por bosques encantadores ao longo do litoral. Sita estremeceu diante das propostas pecaminosas de Ravana. Sem olhar para ele e colocando uma folha simbólica de grama entre ela e o demônio, ela respondeu: Desista de sua vã esperança. Você não me merece, assim como um pecador não merece a perfeição. Como você espera que eu proceda com uma conduta condenada por todas as mulheres piedosas? Como você imagina que descansarei nos braços de algum outro homem depois de tê-lo feito nos braços de Rama? Você ignora que molestar a esposa alheia leva apenas à destruição? Evidentemente não há ninguém em Lanka que conheça o tema moralidade. Ou talvez sua degradação seja tão imensa que você simplesmente não consegue seguir um bom conselho. Ravana bufou de raiva. Ele cerrou e abriu os punhos repetidamente. Parecia não haver maneira de conquistar essa mulher. Seus olhos permaneceram fixos nela enquanto ela continuava sem olhar para ele. Você deve saber que sou tão inseparável de Rama quanto a luz do sol é inseparável do sol. Una-me a Rama de uma vez se você deseja fazer o bem para si mesmo e para sua raça Rakshasa. Ou você se apazigua com Rama,
ou verá sua cidade, você e todos os demônios serem destruídos para sempre. Se eu for mantido aqui, você logo verá flechas de disparo preciso e incessante encherem o céu. Choverão sobre Lanka como serpentes com boca de fogo. Você só conseguiu me roubar quando Rama e seu irmão estavam ausentes. Na verdade, ó fraco governante, não lhe é possível ficar à vista de Rama e Lakshmana, assim como um cão não pode permanecer debaixo do olhar de 2 leões. Sita repreendeu Ravana ainda mais. Mesmo que procurasse abrigo no pico da montanha do Monte Mero ou descesse à residência de Varuna, não escaparia de Rama. Por seu ato perverso de roubar Sita, ele já fora morto por seu próprio destino. Rama seria um instrumento para cumprir esse fado. Sendo Ravana seu líder, a raça Rakshasa seria destruída até suas raízes. Sita falou asperamente. Eu poderia reduzir você a cinzas pelo poder de meu ascetismo e de minha castidade, mas não tenho a ordem de meu senhor de assim o fazer. Tampouco desejo desperdiçar meus méritos ascéticos com um sujeito repugnante como você. Ravana estava furioso. Respirando pesadamente, ele falou devagar, com sua voz quase calada pelo ódio. Devido às suas palavras insolentes, você merece ser condenado à morte. É somente o meu amor por você que me impede de matá-la agora mesmo. Eu lhe darei 1 ano para decidir se entregar a mim ou morrer. Agora restam poucos meses. Decida-se logo. Aliás, eu lhe dei 1 ano para decidir entregar-se a mim ou morrer. Agora restam poucos meses. Decida-se logo, ou meus cozinheiros irão picá-la para a minha refeição matinal. O demônio então afastou-se de Sita. Seus olhos brilhavam e sua língua se projetava para fora da boca. Seu diadema brilhante e seus ombros largos e poderosos tremiam de raiva. Suas vestes vermelhas giravam em torno dele quando deu as costas à princesa. Seus grandes brincos de ouro avermelhado balançavam para frente e para trás enquanto andava a passos pesados. Com seu pano de cintura azul escuro, parecia uma montanha encimada por óxidos carmesim e iluminada por raios. Ao deixar o bosque, voltou a sua palavra às Rakshasas. Valham-me de todos os meios que puderem para mudar a opinião dessa princesa. Mediante palavras agradáveis, coerção ou ameaças, obriguem-na a se entregar. Tirem dela todo o pensamento referente a Rama e convençam-na a me aceitar. Isso será do seu próprio interesse, ó Rakshasas. Com um grito de frustração, Ravana deixou o jardim, com seus passos pesados diminuindo ao longe. Enquanto Hanuman continuava a assistir, as ferozes Rakshasas começaram a importunar Sita, perguntando em vozes ásperas e severas por que ela relutava em aceitar Ravana como seu senhor. O rei Rakshasa era filho de um grande Urshi. Ele havia vencido os 33 deuses principais em batalha. Mesmo Indra não era páreo para ele. Agora, esse mesmo Ravana estava se curvando aos seus pés, implorando por seu favor. Ele estava preparado para renunciar sua consorte principal, a casta e bela Mandodari, em favor de Sita. Numerosos Rakshasas persuadiram Sita de várias maneiras. Elas lhe disseram para descontinuar seu lamento tolo e esquecer Rama, um mero ser humano. Quem era Rama, quando comparado a Ravana? Sita, obviamente, não sabia determinar o que era melhor para si mesma. Sita se afastou das Rakshasas. O conselho delas era inútil. Mais fácil seria o calor abandonar o fogo do que ela abandonar Rama. Ela falou com os olhos transbordando em lágrimas. Devorem-me se quiserem, mas nunca me casarei com Ravana. Assim como Shati serve Indra, como Arundhati serve Vasishtha, e como Rohini serve o deus da lua, eu sempre servirei meu senhor. As Rakshasas se enraiveceram fortemente quando Sita rejeitou seus conselhos. Elas recorreram então a uma linguagem áspera e ameaçadora. Lambendo seus lábios protuberantes com suas línguas pontiagudas, ergueram seus machados e outras armas diante da princesa. Sita se levantou e caminhou em direção à árvore onde Hanuman estava se escondendo, com um grupo de Rakshasas a cercando e intimidando a todo momento. Ao vê-la se aproximar, o macaco subiu rapidamente nos galhos da árvore. Quando olhou para baixo,
ele viu Sita severamente afetada pela perseguição das guardas Rakshasas. Elas falavam ameaçadoramente: submeta-se a Ravana, princesa, ou ainda hoje arrancarei seu coração e comerei. Brandindo um imenso dardo, uma Rakshasa disse: há muito tempo desejo me deleitar com seu fígado e baço, bem como seus seios protuberantes, e na verdade com todas as suas partes. Hanuman queimava de raiva. Ele sentiu o impulso de pular no meio das Rakshasas e imediatamente derrubá-las com golpes incessantes. Mas se conteve esperando com inteligência a oportunidade de falar primeiro com Sita. Se ele se revelasse agora, haveria um grande caos e a chance de tranquilizar Sita se perderia. Continuamente atormentada, Sita caiu ao chão em prantos. Ela gritou para as Rakshasas: uma mulher humana não é adequada para um rei Rakshasa desposar. Matem-me agora, Rakshasas. Acabem com meu sofrimento. Sita abraçou a árvore, chamando pelo nome de Rama. Seu rosto estava pálido e ela tremia e chorava. Enquanto balançava a cabeça, sua longa trança de cabelo se contorcia como uma cobra negra. Ela se perguntou que tipo de pecado cometera em sua vida passada para agora ser visitada por tamanho sofrimento. Se não fosse pelo seu desejo de rever Rama, já teria colocado fim à sua própria vida. Como conseguiria suportar mais uma visita de Ravana? Sita voltou-se para as Rakshasas, que seguiam ameaçando a mesma agarrada árvore. Ó impiedosas, eu não tocarei em Ravana, nem mesmo com meu pé esquerdo. Aquele indivíduo perverso deveria entender isso sem mais demora. Eu não iria até ele nem mesmo sob a ameaça de ser imobilizada, cortada em pedaços, cozida no fogo ou lançada dos picos de montanhas. A princesa pensava em Rama a todo instante. Por que ele não viera me resgatá-la, né? Certamente ele não havia abandonado sua fiel esposa. Talvez ele não soubesse onde ela estava. Mas Jatayu devia ter-lhe contado. Ou talvez o pássaro morrera antes de ter a chance de proceder assim. Se Rama soubesse que ela estava em Lanka, então, sem dúvida, ele já teria reduzido a cidade a cinzas. O oceano não seria problema, pois as flechas de fogo de Rama o podiam secar num instante. Mas e se Rama tivesse morrido de tristeza por não ter conseguido encontrá-la? Lakshmana também morreria ao ver a partida de seu irmão. Talvez, depois de perdê-la, Rama tenha praticado yoga e se desapegado das coisas mundanas, como o amor por sua esposa. Mas isso não era possível em alguém como Rama. Ele jamais se separaria do seu dever. Proteger a esposa sempre foi um dever honrado pelos homens piedosos. Sita lamentou-se pensando apenas em seu marido. Ela invejava os místicos perfeitos que transcenderam as dualidades de felicidade e sofrimento. Para eles, a perda de parentes não causava tristeza, nem ansiavam por algo agradável, se ao menos ela pudesse experimentar a paz que eles conheciam. Enquanto Sita estava absorta em tais pensamentos, uma Rakshasa chamada Trijata deu um passo à frente e conteve suas companheiras. Ela acabara de acordar e lhes contou um sonho que tivera. Vi uma personalidade brilhante, que certamente era Rama, montada numa carruagem celestial puxada por 1000 cavalos e voando pelo ar. Ela estava junto de Sita. O casal vestia túnicas brancas e guirlandas igualmente brancas e brilhavam em imenso resplendor. Também vi Ravana, trajando preto com uma guirlanda vermelha e sentada numa carruagem puxada por jumentos. Trijata descreveu seu sonho em detalhes. Ravana havia entrado numa escuridão terrível com seu corpo coberto de excrementos. Ela viu todos os filhos e ministros de Ravana com as cabeças raspadas e os corpos banhados em óleo. Ela viu Lanka ser incendiada por um macaco ágil e todos os Rakshasas desaparecerem em uma poça de esterco de vaca. As Rakshasas conheciam a ciência de interpretar sonhos. Parecia, pelo sonho de Trijata, que uma grande calamidade estava para recair sobre Ravana. Sita animou-se ouvindo Trijata. Ela se sentou e, ao fazê-lo, sentiu o olho esquerdo palpitar e o braço esquerdo latejar. Eram presságios auspiciosos. E esses sinais, somados ao sonho de Trijata, deram esperança a Sita. Ela sentiu que Rama certamente devia estar perto. As Rakshasas afastaram-se dela, algumas correndo para se reportar a Ravana. E assim termina o capítulo 13 da segunda parte do Ramayana, intitulado Hanuman salta para Lanka.
Então essa foi a parte da aventura de hoje. Então a gente viu como Hanuman conseguiu atravessar o oceano, apesar dos testes impostos pelos semideuses encabeçados por Indra. Viu como ele atravessou a deidade guardiã da cidade, derrotou ela, e agora ele estava observando Sita para tentar falar com ela, e viu como ela era assediada por Ravana, né? Então é isso. Então esse foi o capítulo 13. Hanuman salta para Lanka. E o próximo vídeo, então, a gente vai ver o capítulo 14, que é o último capítulo dessa segunda parte. E aí a gente já vai entrar depois na terceira parte, né? A terceira parte vai ser justamente a parte da guerra, a parte quando os exércitos vão começar a se movimentar para ir buscar Sita. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.